Beleza pura, pessoal. Tranquilaço. Aqui o professor Fernando Bezerra, delegado de polícia, integrante aqui do timaço de mentores do Ser Aprovado. Pessoal, é um enorme prazer dar continuidade aqui ao nosso curso de Legislação Penal Especial, no qual estamos tratando especificamente da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, tá bom? Já tivemos no bloco anterior as discussões sobre as disposições gerais da Lei de Drogas e neste bloco, a partir deste bloco, iniciaremos os debates sobre os crimes e as penas relacionados àquelas condutas previstas na Lei 11.343 de 2006. Sendo que especificamente esse bloco vai ser dedicado a uma conduta criminosa própria, peculiar, que é exatamente a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, tá, pessoal? Quando eu digo que é uma conduta própria, uma conduta peculiar, específica da Lei de Drogas, porque trata do porte de drogas para consumo pessoal. Lembrando que o artigo 28, ele é dividido, quanto à sua conduta típica, em duas previsões. A previsão do caput, que é essa aqui que eu estou marcando para vocês, que envolve a droga em seu estágio final, tá? A droga em seu estágio final e condiciona aí, apropria-se do comportamento de quem adquire, guarda, tem, depósito, transporta ou traz consigo. Esses 5 verbos nucleares, tá? Relacionados à droga com a finalidade de consumo pessoal, tá? Então, o consumo pessoal aqui aparece como finalidade especial, gente, tá? Então, não pode esquecer isso, que o consumo pessoal aqui aparece como finalidade especial aquilo que nós denominamos de dolo específico, tá bom? É muito importante observar isso, porque o verbo usar, o verbo usar não foi contemplado na figura típica, tá? Não foi contemplado na figura típica. Então, como ele não foi contemplado na figura típica, pessoal, prestem atenção, tá? Como ele não foi contemplado na figura típica, veja só, o uso isoladamente não é crime, tá? Não é crime, desde que você consiga isolar o uso numa redoma, tá bom? Que o coloque de forma autônoma, tá? Blindado. Então, o uso isoladamente considerado não é crime, tá bom? Porque o crime, na verdade, é quem porta a droga para a finalidade de consumo pessoal. O consumo, o uso não entram como a conduta em si. Por quê? Porque não há previsão do verbo usar nem do verbo consumir. Os verbos são adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Veja, o consumo pessoal ele só aparece o quê? Como finalidade, com o propósito, com a finalidade para o consumo pessoal. Entenderam a jogada? Então, por exemplo, alguns doutrinadores defendem que caso o indivíduo consiga fazer o consumo sem este comportamento de posse da droga anterior, e nós teríamos aí uma conduta atípica. Então eles citam como exemplo, por exemplo, a situação de alguém que encontra numa determinada localidade, preso a uma árvore, um cigarro de maconha, e ele efetua apenas um trago. Veja, nesse comportamento meramente, isoladamente, de usar, tá? De consumir, nós temos aí, portanto, uma conduta isolada que não envolve a tipicidade do artigo 28. Então, o artigo 28 não incide nesse caso. Por quê? Porque ele não adquiriu, ele não guardou, ele não tinha em depósito, ele não transportou e nem trouxe consigo. Ele encontrou a substância disponível para o uso. Veja, ele apenas realizou o uso, o comportamento dele foi usar. Diferente de quem já dispõe da substância
substância com a finalidade de consumir. Então, o direito penal e a lei de drogas não se preocupam com o uso propriamente dito, tá? Por isso que, inclusive, é errônea a denominação desse dispositivo como crime do usuário. É errôneo, tá? Não temos aqui o crime do usuário, porque usar isoladamente não seria crime, tá? O crime, na verdade, não é o uso, e sim o porte de droga para consumo pessoal, a posse da droga para consumo pessoal. Entenderam a jogada? O consumo, o uso aparecem como finalidade e não como comportamento em si, beleza? E aí a gente pode pensar um outro exemplo, um namorado que inocule na namorada substância entorpecente, por exemplo. Nesse caso, não haverá crime da namorada. O crime é exclusivamente do namorado inoculador. Entendeu a jogada? Porque a namorada apenas fez o quê? O consumo, apenas fez o uso. A mesma coisa, um tetraplégico que alguém disponibilize para ele, por exemplo, uma droga, né, para consumo da droga. Veja, nesse caso, também não haverá crime do tetraplégico, mas sim de quem forneceu a droga. Compreendida a jogada? Então prestem muita atenção. O crime que está aqui disposto é um crime, pessoal, que pressupõe a finalidade do consumo. Tanto é verdade que eu estou lhe dizendo que mesmo que o consumo não venha a ser efetivado, ainda que não se efetive o consumo, veja, haverá possibilidade de punição. Por quê? Porque a ideia dessa conduta não é o consumo, mas sim a finalidade de consumo, tá? Então, o consumo, o uso da substância entorpecente aqui aparece como finalidade, como propósito, e não como comportamento propriamente dito. Beleza pura, pessoal? Não se esqueçam disso, tá? Outro ponto importante, o artigo 28, no seu caput, ele não traça quantidade, não traça quantidade específica, tá? Ele não traça quantidade específica. Diferente da conduta equiparada prevista no parágrafo 1º, tá? A conduta equiparada prevista no parágrafo 1º, aqui, trata-se de uma conduta equiparada. Essa conduta equiparada disponível no parágrafo 1º é assim denominada por quê? Porque submete o indivíduo às mesmas medidas sancionatórias do caput, tá? Quais são as medidas sancionatórias do caput? Essas três aqui, essas três, tá? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Elas são penas, são sanções penais, prestem muita atenção, são penas, sanções penais, porém mais suaves. Por que suaves, pessoal? Suaves, uma vez que não tem previsão, tá, de privação da liberdade. Beleza pura? Não tem previsão de privação da liberdade. Então, são mais suaves, são mais brandas, mas não deixam de configurar como penas ou como sanções penais. Beleza pura? São essas três que estão aí, tanto implicando para o artigo 28 caput, como também para o seu co-irmão conduta equiparada do parágrafo 1º. Beleza pura? E aí prestem muita atenção. Já no parágrafo 1º, que é a conduta equiparada, exige-se uma pequena quantidade de substância ou produto, tá? Então, muita atenção, por quê? Porque aqui no parágrafo 1º, a quantidade é relevante, tá? Só no parágrafo 1º, no caput não. E o parágrafo 1º, professor, está relacionado a quais verbos? Semear, cultivar ou colher plantas. Aqui nós estamos falando do estágio bruto, bruto, natural da substância entorpecente, tá? O estágio natural, o estágio bruto da substância entorpecente. A preocupação do parágrafo 1º é semear, cultivar ou colher plantas que sirvam à preparação de pequena quantidade de substância entorpecente, capaz, obviamente, de causar dependência física ou
psíquica, tá bom? Então preste muita atenção. O artigo 28, como regra, não pressupõe quantidade, tá? Não pressupõe, salvo na modalidade do parágrafo 1º, que essa sim fala em quantidade pequena. Mas lembre-se, somente relacionado à semeadura, ao cultivo e à colheita. Por quê? Porque a regra, pessoal, é a gente levar em consideração aquilo que está disposto no parágrafo 2º do artigo 28, que são os critérios para definição do que é consumo próprio. Tá? Os critérios para definição pressupõem, olha só, um conjunto concomitante desses critérios. E não apenas um critério isoladamente considerado. Então, temos que levar em consideração a natureza da droga, a quantidade, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do indivíduo, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então prestem atenção, é um conjunto concomitante desses critérios. Um critério isoladamente, a quantidade, não é decisivo para a definição do consumo pessoal, tá? Então, por esta razão, o artigo 28, como regra, não estipulou, tá? O artigo 28, como regra, não estipulou quantidade precisa, quantidade pré-determinada, com exceção apenas do parágrafo 1º, no que tange a semeadura, colheita e cultivo de planta que seja destinada a pequena quantidade de substância ou produto que cause dependência psíquica ou física, tá bom? Presta muita atenção. Não existe previsão, portanto, de uma quantidade específica pré-determinada ou pré-definida de droga. Tá? No que tange à configuração do consumo próprio. Não existe essa pré-determinação, não existe essa pré-definição. Muito cuidado com isso, porque temos uma exceção, que é o parágrafo 1º, que fala de pequena quantidade de droga, tá bom? E aí, olha só, fiz esse arquétipo todo aqui para vocês, com todas essas considerações. Vamos agora tornar essa análise minuciosa, tá, pessoal? Uma análise minuciosa eu trago aqui para vocês, dissecando o artigo 28, tá bom? Dissecando aqui o artigo 28 para vocês. Olha só, sanções penais previstas são 3, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Lembrem-se que essas sanções penais aqui, elas são brandas, tá? Elas são brandas, são suaves, tá bom? Por quê? Porque elas não envolvem a privação da liberdade. São medidas alternativas à privação da liberdade. A advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tá bom? No entanto, tratam-se sim de sanções penais. Apesar de serem penas mais suaves, mais brandas, elas têm a natureza de sanção penal. Ainda que se qualifiquem como sanções mais brandas ou suaves, elas são, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente, são implicações de natureza penal. Então, estamos falando aqui efetivamente de penas, tá? Por quê? Porque o artigo 28 ainda ostenta um caráter de crime no direito brasileiro, tá bom? O artigo 28 da Lei de Drogas ainda implica um caráter criminoso, sem dúvida nenhuma, tá bom? Além da previsão do artigo 28, que impõe estas modalidades sancionatórias aqui, que eu relacionei para vocês, além da previsão do caput, nós ainda temos uma conduta equiparada, que é disciplinada exatamente no parágrafo 1º. Já até mostrei isso para vocês, tá? Por que é conduta equiparada? Porque se submete às mesmas medidas, ou seja, submete-se a essas mesmas sanções penais dispostas no artigo 28.
tá bom? Equivalendo aqui a advertência ao inciso 1, equivalendo a prestação de serviços à comunidade ao inciso 2 e ao encaminhamento a cursos ou programas educativos, né, ao inciso 3. Beleza pura? Então temos aí, pessoal, temos aí, obviamente, o quê? Temos aí, obviamente, né? A configuração de um comportamento mais brando, pelo qual passou pelo processo de despenalização, tá? Porque temos consequências penais menos rigorosas. No entanto, continuam sendo, obviamente, previsões típicas, comportamentos criminosos, tá? No que tange ao caput do artigo 28, já até comentei isso com vocês, não há predefinição, não há predefinição sobre quantidade específica, tá? Não há predefinição sobre quantidade específica. Entretanto, aqui no parágrafo 1º, ele fala em pequena quantidade, então como uma forma excepcional de tratamento que foi dado, beleza? Porque no caput, pessoal, nós devemos levar em consideração aqueles critérios disponíveis no parágrafo 2º, critérios que devem ser analisados de forma conjunta, tá? De forma conjunta. Bom, agora presta atenção. Essas duas modalidades sancionatórias aqui, a prestação de serviços à comunidade e as medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo, tá? Elas se submetem a um prazo de aplicação, tá? Porque a advertência, veja só, a advertência, ela exaure-se no próprio ato de advertência, tá? No próprio ato de advertência. Então, ela é uma punição instantânea, tá bom? Ela é instantânea, tá? Por que instantânea? Porque o juiz aplica a advertência sobre os efeitos das drogas e instantaneamente ele exaure a pena, porque a pena se constitui na advertência. Já a prestação de serviços à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, preste atenção, exigem um lapso temporal de aplicação dessas penas, tá? E esse lapso temporal de aplicação das penas vai depender do status pessoal do condenado, tá? Vai depender do status, então dependerá do status pessoal do condenado por esse crime, tá? Então, pessoal, se o indivíduo for primário, ele irá cumprir a prestação de serviços à comunidade ou a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo máximo de 5 meses, pessoal, tá? Então, sendo ele primário, o prazo máximo de cumprimento da prestação de serviços ou da medida educativa é de 5 meses. Já se ele for reincidente, e não é qualquer reincidência, é uma reincidência específica, ou seja, no próprio artigo 28, tá? No próprio comportamento do artigo 28, o prazo máximo de cumprimento dessa pena vai ser de 10 meses, tá? O prazo máximo de 10 meses. Isso é o que está previsto no parágrafo 3º e o que está previsto no parágrafo 4º do artigo 28 da Lei de Drogas. Então, se ele for condenado pelo crime do artigo 28, ostentando primariedade, ele se submete ao prazo máximo de 5 meses. Se ele ostentar uma reincidência específica, ou seja, já tiver sido condenado anteriormente com trânsito em julgado pelo comportamento do artigo 28 e voltar a praticar esse comportamento, a punição dele pode durar até 10 meses, tá bom? Beleza pura? Não se esqueçam disso, ponto importante, sempre cobrado em prova. Agora olha só, pessoal, presta atenção. Caso ocorra injustificadamente a recusa
recusa em cumprir essas obrigações impostas derivadas das sanções penais, então, caso ocorra uma recusa injustificada em cumprir obrigações impostas derivadas aí das sanções penais, olha o que pode acontecer. Pode acontecer a aplicação de duas medidas coercitivas, tá? Admoestação verbal e multa. Então, o juiz pode te convocar para te dar uma mijada, que é a admoestação verbal, ou ele aplica uma multa. Lembrando que essas duas aqui, ó, não têm caráter de pena, tá? Não tem caráter de pena, ok? De sanção penal. Não tem caráter de sanção penal. Tratam-se, na verdade, de medidas, olha só, coercitivas, ó, para obrigar ao cumprimento das penas anteriormente impostas, tá? Ao cumprimento das penas anteriormente impostas. Então, o juiz aplicou uma prestação de serviços à comunidade. O indivíduo está injustificadamente se recusando a cumpri-la. Veja, aí o juiz tem a opção de impor uma multa, de dar uma admoestação verbal, tá bom? Mas essas duas aqui, nem a multa nem a admoestação verbal, têm caráter de pena. Não, elas não são pena. O juiz não substitui por uma multa. Não é isso. Ele impõe a multa para coagir o indivíduo ao quê? Ao cumprimento das obrigações derivadas das penas impostas. Então, ele quer fazer o indivíduo cumprir e ele tem como medida coercitiva aí o quê? A admoestação verbal e a multa. Lembrando que a recusa injustificada não permite, tá? Não permite substituir a pena, ó, substituir a pena por medida restritiva, medida privativa da liberdade. Não permite, tá? Não permite substituir por medida privativa da liberdade. Não cabe nenhuma medida privativa da liberdade no âmbito do artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Então, muita atenção para isso. Caso o indivíduo se recuse a cumprir as penas impostas de advertência, de prestação de serviços à comunidade ou de encaminhamento a cursos ou programas educativos, nesse caso, o juiz tem como opção ou a admoestação verbal ou a imposição de multa, tá bom? Beleza pura? Agora presta atenção. Como é que a gente pode identificar o consumo pessoal? Pessoal, presta atenção. O consumo pessoal, ele é a finalidade da conduta. Como eu disse para vocês, ele aparece como finalidade e não necessariamente como a conduta em si, tá? Então é mera finalidade, tá? Então não existe o crime do usuário, porque o uso isoladamente considerado não é crime, já expliquei isso no início, tá? Agora, o crime na verdade é quem porta a droga, tá? Com a finalidade especial de consumo pessoal. Entenderam a jogada? Então prestem muita atenção e tomem muito cuidado com isso, tá? E para servir de baliza para a identificação do que é o consumo pessoal, a gente consulta quem? A gente consulta os critérios legais estipulados lá no parágrafo 2º do artigo 28, que são exatamente o quê? A concomitância desses fatores aqui, ó. A análise quanto à natureza da substância, a quantidade da substância, o local e as condições, ó, em que se desenvolveram a ação, circunstâncias sociais e pessoais, né, que estavam envolvidas ali na ação, a conduta e os antecedentes do autor, tá bom? Então, esta análise tem que ser uma análise conjunta. Olha só, esses critérios exigem que sejam analisados de forma conjunta, tá? Quer dizer, concomitante, tá, pessoal? Conjunta ou concomitante, tá bom? Então, são critérios estabelecidos pela lei
que exigem a concorrência concomitante. Por isso que não se pode se basear exclusivamente na quantidade, tá? Por não existir um quantitativo específico definido na lei. Bom, a competência para o processo e julgamento desses crimes é atribuída ao GCRIM. O GCRIM, pessoal, é o Juizado Especial Criminal. Disposto aonde? Disposto lá na Lei 9.099, Lei 9.099 de 95. Então, o crime do artigo 28, ele é apurado mediante o rito sumaríssimo, tá? Rito sumaríssimo, que é o rito previsto no Juizado Especial Criminal, conforme a Lei 9.099. Então, a competência para processo e julgamento do crime do artigo 28 é exatamente do Juizado Especial Criminal. Separei duas Fernandicas especiais aqui para vocês. Uma delas, inclusive, já dispus sobre ela no início dessa explicação, tá? A multa aqui, esta multa e essa demonstração verbal não tem caráter de sanção penal, não tem natureza de sanção penal, já falamos disso, tá? Porque em verdade ela é apenas o quê? Uma circunstância coercitiva, um método coercitivo, tá? Coativo para impor e obrigar o indivíduo ao cumprimento das penas. E a segunda Fernandica importante é o prazo de prescrição desse crime, que é de 2 anos, tá, pessoal? Esse crime tem um prazo de 2 anos, trata-se então de um prazo prescricional especial. Prazo prescricional especial. Por quê? Porque ele é ditado fora do Código Penal, tá? Então é um prazo prescricional especial porque ele não segue as regras estipuladas pelo Código Penal, uma vez que foi necessário que a estipulação peculiar desse prazo de 2 anos na própria Lei de Drogas. Professor, por que isso? Isso justifica-se, pessoal, pelo fato do seguinte: o crime do artigo 28 da Lei de Drogas não dispõe de pena privativa de liberdade, tá? E os prazos prescricionais definidos no Código Penal, eles são definidos com base no quê? Com base na quantidade de pena imposta para o crime. Então, no Código Penal, a referência, o parâmetro para estipular os prazos de prescrição são com base nos prazos da pena privativa de liberdade. Então, de acordo com a pena privativa de liberdade, você tem um prazo de prescrição específico no Código Penal. Só que no caso da Lei de Drogas, do artigo 28 especificamente, não há pena privativa de liberdade. Então eu não consigo aplicar o quê? Não consigo aplicar os prazos estipulados para a prescrição no Código Penal. Não consigo. Por quê? Porque o Código Penal pressupõe os prazos relacionados às penas privativas de liberdade. E na Lei de Drogas, no artigo 28 especificamente, não há pena privativa de liberdade. Então foi necessário que a lei criasse um prazo específico, especial para quem? Para o crime do artigo 28. E ele optou em estabelecer uma prescrição no prazo de 2 anos, tá bom? Um prazo específico aí para o crime do artigo 28, tá bom? E eu trago aqui uma bis-regra especial para a gente estabelecer a distinção entre o porte de droga para consumo pessoal e o tráfico de drogas, tá? A gente já sabe que os critérios de definição do que é o consumo pessoal estão estabelecidos aonde? No parágrafo 2º do artigo 28. Ok, a gente já sabe que esses critérios vão servir como balizas, como parâmetros para a gente definir o que é o consumo pessoal, tá bom? E eles devem ser analisados conjuntamente, concomitantemente, todos os critérios estipulados. Então, aqui no parágrafo 2º, são estipulados os critérios que definem o que é o consumo pessoal. Mas e a diferença entre as condutas do artigo 28 e do artigo 33? Por que eu estou te dizendo isso? Porque, pessoal, se você observar o artigo 28 e o artigo 33, olha só, no 28 ele é composto de 5 verbos nucleares. 5 verbos nucleares. Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo.
tá? Só que todos esses verbos também estão incluídos dentre os 13 verbos do artigo 33, que é o tráfico de drogas. Ele engloba os mesmos 5 verbos. Qual é a diferença? É que esses verbos aqui, ó, estão relacionados à finalidade especial, ó, finalidade especial de consumo pessoal. Ó, de consumo pessoal. Então, você tem a finalidade especial de consumo pessoal, tá bom? Então, são 5 verbos direcionados a essa finalidade. E aqui, no artigo 13, não há essa finalidade, tá? Não há essa finalidade especial, tá bom? Não há essa finalidade especial. Então, eu posso naturalmente comungar os mesmos verbos? Pode, tá? Pode. Lembrando que no caso do 33 eu tenho mais verbos, que eu tenho ao total 13 verbos. Na posse de drogas para consumo pessoal, eu tenho apenas 5. Esses mesmos 5 verbos estão repetidos aqui, ó, com outros além, tá? Com outros além. Mas a diferença vai se dar no quê? Para o consumo pessoal, eu exijo dolo específico, né? Para a posse de drogas para consumo pessoal, eu exijo aí o dolo específico, que é a finalidade de consumo pessoal. Enquanto que no tráfico não exige-se dolo específico. Não, é tudo que não for para o consumo pessoal. Por isso que é importante, ó, definir o que é o consumo pessoal a partir dos critérios conjuntamente considerados do parágrafo 2º do artigo 28. Quando você consegue definir os critérios, né, conjuntamente e identificar o consumo pessoal, veja, você consegue entender a distinção entre o tráfico de drogas e a posse de drogas para consumo pessoal. Lembrando que o artigo 28, ele ostenta penas suaves, brandas, constituídas aqui em medidas como advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E ele não dispõe, olha só, não dispõe de privação da liberdade. Ó, de medida privativa da liberdade, tá bom? Já no caso do crime de tráfico de drogas, que está previsto no artigo 33, existe uma pena de 5 a 15 anos. Pena essa de reclusão, tá? Reclusão de 5 a 15 anos, de modo que nos faz concluir que é uma pena privativa da liberdade. Beleza pura? Privativa da liberdade. Tranquilo? Então temos aí inúmeras diferenças. Olha só, o crime do artigo 28 pressupõe uma finalidade específica para consumo pessoal que vai ser identificado a partir do conhecimento conjunto de todos os critérios estipulados pelo artigo 28, parágrafo 2º. Já o crime de tráfico de drogas previsto no 33 não tem previsão de finalidade específica, tá? O crime do artigo 28 não tem pena privativa de liberdade. Tem penas? Tem. Aquelas 3 que eu citei. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e encaminhamento a cursos ou programas educativos. Porém, nenhuma dessas medidas tem como pressuposto a privação da liberdade. Elas não configuram privação da liberdade. Já o artigo 33, que é o tráfico de drogas, pressupõe uma pena de reclusão, uma pena privativa da liberdade variando de 5 a 15 anos. E mais, pessoal, no crime do artigo 28, nós só temos 5 verbos nucleares, tá? Adquirir, guardar, transportar, trazer consigo e ter em depósito, com a finalidade agregada de consumo próprio. Beleza pura? Já no crime do tráfico de drogas, que é o 33, nós vamos ter 13 verbos, dentre os quais os mesmos 5. Só que esses 5 verbos, que também estão dentre os 13 do tráfico de drogas, não se compõem da finalidade especial de consumo próprio. Entenderam a jogada? Beleza pura? Então esse quadrinho é essencial para você distinguir os dois comportamentos na hora da prova. Se aparecer esse elemento aqui, ó, subjetivo especial, a gente já sabe que é
consumo pessoal, que é posse de drogas, para consumo pessoal, que é artigo 28. Beleza pura? Show de bola! Não se esqueçam disso, tá? E eu quero traçar um pouquinho aqui das discussões sobre a reincidência no crime do artigo 28. Por quê? Porque a reincidência aqui, ó, foi objeto de discussão pelo STJ, formatando uma jurisprudência importante aí pra gente, tá? Para se falar em reincidência no artigo 28, exige-se reincidência específica, ou seja, do próprio crime do artigo 28, tá? Do próprio crime do artigo 28. Quer dizer, pessoal, caberá a aplicação da reincidência, caberá a aplicação da reincidência se o delito anterior e o crime após a condenação transitada em julgado sejam da mesma espécie, ou seja, se eles todos forem artigo 28, tá? Então vamos dizer que o indivíduo praticou o crime do artigo 28, tá? Logo em seguida, ele foi condenado, com trânsito em julgado pelo crime do artigo 28, tá? Essa condenação com trânsito em julgado, em seguida a ela, ele pratica novo crime do artigo 28, tá? Novamente, ele pratica o artigo 28. Nesse caso, qual vai ser a consequência, pessoal? Qual vai ser a consequência nesse caso? Ó? O alargamento do prazo para aplicação das penas do artigo 28. Tá? Como a gente já viu, tá? Você vai ter um alargamento do prazo para aplicação das penas. Por quê? Porque, olha só, se ele for primário, se ele era primário, se o condenado era primário pelo crime do artigo 28, ele cumpre a pena no máximo em 5 meses, tá? Mas se ele é reincidente específico, se ele é reincidente no próprio artigo 28, ele vai cumprir a pena em até 10 meses. Então, houve uma ampliação do prazo, tá? Uma ampliação do prazo para o cumprimento aí, para a aplicação das penas previstas no artigo 28. Então, só caberá aplicação de reincidência para essa finalidade, de alargamento do prazo para a aplicação das penas do artigo 28. Agora, olha só, não cabe se falar em aplicação de reincidência, não cabe nenhuma consequência relacionada à reincidência, olha só, se os delitos tiverem espécies diferentes. Então, se ele praticou o artigo 28 e após a condenação com trânsito em julgado praticar outro crime. Então, vamos lá. Digamos que o indivíduo pratica o crime do artigo 28, em razão disso, ele é condenado com trânsito em julgado, ele é condenado com trânsito em julgado, e em seguida ele pratica outro delito. Após o trânsito em julgado, ele pratica outro delito distinto do artigo 28, tá? Então ele pratica um novo delito distinto do artigo 28. Nesse caso aqui, não há configuração de reincidência, tá bom? Não há configuração de reincidência para o STJ, ok? O STJ entende que não há configuração de reincidência, não há aptidão para ensejar a reincidência e o autor, permanece, prestem muita atenção nisso, ele permanece primário, pessoal, tá? O autor permanece primário. Beleza pura? Não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam disso, olha só, mostrando aqui para vocês a regra então, tá? A regra então, é o quê? A condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, como regra,
não apresenta aptidão para provocar reincidência com o consequente agravamento da pena, tá? Então, como regra, o indivíduo foi condenado com trânsito em julgado pelo crime do artigo 28, não tem aptidão para ensejar reincidência para crimes futuros, tá? Excepcionalmente, ó, como exceção aqui, aí nós temos uma única hipótese. Qual é a única hipótese de exceção? Pode gerar efeitos de maior rigor no prazo de aplicação da sanção penal quando se tratar de reincidência específica, envolvendo as próprias condutas do artigo 28, conforme a previsão do parágrafo 4º. Então, como eu disse para vocês, a exceção pressupõe o alargamento do prazo, de aplicação das penas do artigo 28, que é a prestação de serviços à comunidade e o encaminhamento a cursos, né, educativos, programas ou cursos educativos, tá? Esse alargamento do prazo de aplicação das penas do artigo 28, tá? De 5 meses para 10 meses, tá? De 5 meses para 10 meses, tá bom? Então haverá um alargamento, um prazo maior de aplicação das penas previstas no artigo 28. Só que isso só vai acontecer se ele praticar um novo crime do artigo 28 após o trânsito em julgado de um crime do artigo 28 anterior. Beleza? Então, cuidado com isso, tá? Em regra, a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas não gera consequências de reincidência, tá? Não gera consequências derivadas da reincidência. Não gera, tá? Essa é a regra. A única hipótese excepcional que ela pode promover um maior rigor é quanto ao alargamento do prazo. O prazo, sendo o indivíduo primário, ele vai ser submetido à sanção de prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a cursos educativos pelo prazo de 5 meses, se ele for primário. Caso ele seja reincidente, por já ter sido condenado anteriormente pelo próprio artigo 28 com trânsito em julgado, aí ele sujeita-se a uma aplicação da pena, a um prazo de aplicação da pena constituído em até 10 meses. Entenderam a jogada, pessoal? Tranquilaço. Então, olha só, eu fecho esse bloco aqui para dar a oportunidade de você aí, ó, com todas as informações que nós trabalhamos, dissecando aí o artigo 28, minuciosamente. Eu dou agora a oportunidade para você organizar essas ideias no seu caderno e aí... Beleza pura, tranquilaço, aqui é o professor Fernando Bezerra e eu quero saber se vocês gostaram desta aula. Eu tenho certeza que sim, porque foi um super conteúdo, uma super aula para você que está se preparando para concurso público. Então, se você gostou, e eu tenho certeza que sim, deixa o seu like e aproveita para se inscrever no nosso canal, porque aqui nós temos muitas aulas disponíveis e você pode ter certeza que serão geradas outras aulas também, aí nessa mesma pegada de preparação para concurso público, do mesmo jeito que foi essa aula. Então eu convido você aqui para conhecer o nosso canal e se inscrever, deixando, ó, inclusive o seu like. Tá bom? Olha, se você está se preparando para concurso público, eu quero te indicar o nosso site do Ser Aprovado, onde você encontra diversos produtos, cursos, mentorias, tudo focado aí na sua preparação para concurso público. Então, se você está se preparando para o concurso dos seus sonhos, o caminho certo é o Ser Aprovado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque você tem a oportunidade de encontrar o curso que você precisa. Beleza pura? Aquele abraço!